Então vamos lá para a gente tirar toda essa confusão em relação ao Apocalipse, que vocês podem procurar na Bíblia e ver se está certo o que eu vou falar. Um dos aspectos mais importantes que você precisa entender do Apocalipse é que a nuvem aonde Cristo irá retornar, ela de forma literal, tá? Isso está na Bíblia de uma forma confirmada, ou seja, quando Jesus voltou aos céus, 2 anjos confirmam literalmente que Jesus iria voltar da mesma forma que ele estava subindo nas nuvens. E por que 2 anjos confirmaram essa literalidade? Porque é só a literalidade da nuvem, né, a verdade de que ele vai vir realmente na nuvem, que vai conectar os textos de forma mais consistente, tá? Porque ali você vai entender se realmente o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, né, ou pós a tribulação. Na verdade, o arrebatamento acontece durante a tribulação e os textos do Apocalipse eles deixam bem claro isso. Essa narrativa de construção do terceiro templo, eu não consigo achar isso. Eu sei que lá em Israel existe essa narrativa, mas o Apocalipse é um livro de revelação, tinha que estar ali. O cumprimento das profecias de Daniel. Você vê que quando o Tito Vespasiano destrói o templo em 70, Jesus profetizou isso exatamente quando os discípulos falavam das construções. Jesus falou, não haverá dias que não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubado. E depois os discípulos vão indagar ele sobre essas falas dele. Os discípulos fazem uma série de perguntas, né? Sobre a consumação dos séculos, quando sucederá aquela destruição do templo, quando será a vinda dele. Então eles fazem uma série, quando será o fim de todas as coisas. E Jesus vai respondendo por partes ali, vocês têm que ver isso. Mas quanto à destruição do templo, ele fala que aquilo era uma profecia, o abominável da iniquidade, a qual profetizou Daniel, quando surgir esse cara, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, Jesus deixou um escape ali, porque ele está fazendo um intermédio, uma interlocução, ele está repetindo uma promessa, uma profecia que Daniel citou, ou seja, ele está explicando que aquilo vai ocorrer, tá? Então, só que ele não disse o dia, mas aquilo ia ocorrer. Então, a partir do momento que Jesus fala, a ocorrência ela vai acontecer. E no ano 70, o Tito Vespasiano, que construiu o Coliseu, realmente destruiu ali o templo, destruiu o segundo templo, né? Já tinha o primeiro, que o primeiro é exatamente ali, aí destruiu o segundo templo, onde é hoje o Dom da Rocha, né? Onde foi o Monte Moriá, que Abraão ia sacrificar Isaac, tá? Só para a gente ter essa ideia. Então, a gente tem que ter essa ideia que lá no Apocalipse, quando você vai ver a vinda de Cristo, ela vem num período que a tribulação está acontecendo. Por quê? Porque fala de pessoas marcadas pelo número da besta, o nome da besta, né? E o número do seu nome e a marca da besta, né? Que é a imagem da besta. São 3 coisas que tem ali, tá? Que podem ser um tipo de marcação. Agora, qualquer coisa é a marca da besta? Não. É um sistema totalmente voltado para uma adoração a um ser que realmente vai marcar a história, porque as pessoas só podem comprar ou vender se tiverem essa marca. Por consequência disso, muitos irão fugir. No texto lá, mostra que pessoas foram decapitadas por conta dos testemunhos, e são exatamente essas pessoas decapitadas, né? Tiveram suas cabeças cortadas. Elas vão ressurgir, porque quando Jesus vier, naquele exato momento, vão ter pessoas que vão estar testemunhando e vão ser mortas por isso, e eles vão reviver, tá? E esses vão reinar 1000 anos com Cristo. Por quê? Quem vai ser lançado primeiro no lago de fogo que arde em enxofre, o qual tem uma especificação que é a segunda morte, porque o lago de fogo é o verdadeiro inferno, tá? Quando Jesus fala de inferno de Hades, dá a entender que é uma primeira condenação, porque quando os mortos, os que morreram no pecado, vão subir para serem julgados, a morte e o inferno são lançados para dentro desse lago, que é a segunda morte. Ou seja, eles são lançados por quê? Porque esses que subiram, que ressuscitaram, né, eles passaram pela primeira morte, morreram e ressuscitaram, eles estão num lugar que não vai ser mais usado, por isso esse lugar é destruído. Mas eles estavam nesse lugar, a morte e o além, a morte e o inferno,
Parece que as narrativas de Jesus, quando ele fala daquele fogo onde o verme não morre, né, que os vermes lá ganharam uma resistência ao fogo, ele está falando desse tipo de lugar primeiramente. Dali vai ser jogado essa morte e inferno para um lugar onde é a condenação final de Satanás, porque o lago de fogo ele foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas aí, na vinda de Cristo, a besta e o falso profeta que estão fazendo esse sistema de marcação do 666, eles vão ser lançados vivos. Olha a especificação, vivos dentro do lago que arde em fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Pedro fala que se Deus não poupou a anjos, não vai poupar a homens. Ou seja, se Deus não teve consideração ali, não pensou duas vezes em aniquilar os anjos, mandar tirar eles do céu e eles receberem uma primeira condenação. Porque os demônios lá, quando vai falar esses anjos caídos, são demônios. Eles têm uma primeira condenação porque eles andam por lugares áridos, não acham repouso. Isso tudo está na narrativa de Jesus. Não, eles tentam achar um corpo, quando não conseguem, trazem 7 espíritos piores, o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, fora do corpo, você vê diálogos dos demônios tentando ir para porcos, né? Porque fora do corpo eles não sentem talvez algum tipo de prazer, eles andam por lugares áridos. Eles já têm uma primeira condenação. A condenação final é o lago de fogo. E o que é narrado lá em Apocalipse, a batalha entre Miguel e seus anjos com Satanás e seus anjos. Aí no Apocalipse vai fazer certas revelações. Quem é Satanás ali? É o dragão. O dragão é Satanás, o diabo, a antiga serpente do Éden. Ele faz conexões de texto. Ali vai ser revelado também que o dragão com sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. Se o dragão é Satanás, 1/3 das estrelas são esses demônios, esses anjos caídos que estão pelejando contra Miguel e seus anjos junto com ele. Então você tem uma narrativa ali que constrói toda aquilo que Jesus falava no Novo Testamento, porque os judeus não tinham uma ideia disso. Você vê que Jesus foi acusado de expulsar demônio por conta de Beelzebu ser maioral dos demônios. Essa palavra não tem, não, foi uma invenção dos judeus. Eles não conheciam a parte espiritual ao qual Jesus veio revelar, né? Porque Jesus ele veio, ele recebe um nome que está acima de todo o nome, né? Ele tem um nome exaltado para que nós tivéssemos um nome contra os espíritos imundos. Não existe nomes de demônios a não ser espírito imundo e legião, tá? Não tem que dar nomes, o nome é esse. São anjos caídos que se chamam espírito imundo, perderam seus nomes. Você vê que na Bíblia, nome de anjo, você tem Miguel, e Arcanjo Miguel e Anjo Gabriel, né? Você não tem mais nomes. Na Igreja Católica tem o Rafael aí. Mas voltando à situação, quando o sistema do anticristo estiver no mundo, marcando as pessoas, vão ter pessoas testemunhando, aí Paulo faz uma conexão desse texto, porque ele vai falar dessa vinda de Jesus na nuvem. Por isso que a nuvem é literal, porque ela adapta, ela apoia as narrativas de Paulo. E eu acho que essas narrativas de Paulo estão baseadas no Antigo Testamento, porque tem algumas evidências no livro de Daniel de um filho do homem vindo nas nuvens, recebendo poder, seu reino será eterno. Tem profecias de que Deus converteria as armas de guerra em armas de arado, né? Hoje em dia nós temos vários acordos comerciais entre países que evitam muitas guerras. Então o reino de Cristo ele é eterno, o reino daquele filho do homem também é eterno. Miqueias 5:2 diz que o Messias é desde o tempo da eternidade, ele nasceria em Belém, Efrata. Se hoje tiver que nascer o Messias, tem que nascer lá, porque o profeta dos judeus diz isso, se fosse o caso, né? Mas ele nasce em Belém, Efrata, ele é desde os tempos da eternidade. O Salmo 110, Jesus falou isso em Mateus 22:44, colocando os fariseus numa sinuca de bico. Vocês pensam de quem? Que o Messias é filho? Eles de Davi. Aí Jesus fala, mas como Davi pelo Espírito chamou ele de Senhor? Disse o Senhor, meu Senhor, disse Adonai, Javé ao meu Adoni. Você vê que no hebraico tem essa questão. E lá abaixo vai estar o Cristo como sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então esse título não pode ser nem a Saul nem a Davi. Ele é um título do Messias, né? Que Deus jurou que ele teria esse sacerdócio. Porque Jesus vem para mudar esse sacerdócio. Mudando o sacerdócio, muda-se a lei. Porque ele é um sacerdócio de uma ordem maior. E essa ordem é citada lá acho que é Gálatas 3 que fala que a promessa não foi feita aos descendentes judeus, foi feita a um descendente. Ela está no singular, ao descendente. Então diz que os da fé que são filhos de Abraão. Não existe judeu, não existe grego, não existe nada, só existe os da fé. Porque
quem crê em Cristo se reveste dele, né? E passa a ser herdeiro das mesmas promessas do pai da fé. Por quê? Porque essa promessa foi feita 400 anos antes da lei, na época de Abraão. Essa aliança foi feita, ela não veio, ela veio antes da lei. Então ela não pode ser abrogada pela lei. Então a promessa é aos descendentes. E ali você tem todo mundo que crê hoje em dia, porque são os da fé. E Paulo fala isso aos Gálatas, no capítulo 3, se eu não me engano. Então, a gente precisa entender, os da fé que são filhos de Abraão, nós somos herdeiros pela fé, né? Nós herdamos pela fé porque a promessa foi feita ao descendente. Paulo explica muito bem isso. Não a todos os descendentes por conta de linhagem humana ou por ter nascido lá como descendente de Abraão e tal. Não é isso. Você vai entender lá. E ali você tem Paulo falando que quando ele vem nas nuvens, quando ele vem, os mortos no Senhor ressuscitam. Os que estão vivos naquele momento são transformados, ou seja, o seu corpo vai se transformar num corpo diferente. Esse que ressuscitou também vão ser diferenciados, porque eles ressuscitam no corpo e eles vão ser transladados aparentemente juntos, sobem para estar com o Senhor nas nuvens e estarão com ele para sempre. Então, o arrebatamento ele acontece quando está acontecendo toda essa marcação da besta, ou seja, os que estão vivos, pessoas que fugiram. Você vai ver um sistema marcando todo mundo, requerendo adoração, e você sabe que vai ser condenado, pessoas testemunhando que não pode receber a marca, senão vai se perder, né? Porque quando acontecer isso, Jesus já está vindo para destruir o anticristo. Então ali os decapitados vão ser mortos, que deve ser o sinal para a vinda dele, e ali é lógico que não vai ser tudo certinho assim como a gente está pensando de uma hora para outra, mas vai ter um tempo ali, mas vai ser isso que vai acontecer. Pessoas vão testemunhar que não pode receber a marca da besta, que a gente está nessa época em qual a Bíblia descreveria, e ali você vai ter aquela pessoa que vai receber a marca, que vão continuar vivendo suas vidas, comprando e vendendo, mas estão condenadas, né? Depois vai haver uns certos juízos lá na frente. Pessoas que morreram ressuscitaram, que morreram em Cristo. Os demais mortos não ressuscitam ainda, só esses no Senhor, que eu não sei se são os daquela época ou de todas as épocas do universo, né, da existência humana. E os que estão vivos, transladados, subirão para estar para sempre com o Senhor. Possivelmente eles descem para reinar o milênio com Cristo. Por quê? Porque também há profecia de reino sacerdote, tanto para esses decapitados que vão ressurgir, quanto para esses que é da igreja, né? Esses que têm essa profecia que serão reis e sacerdotes para o Senhor, que julgarão nações. Então, quando ele vem, Jesus vem, ele vem exatamente para destruir o anticristo. Ele pega a besta e o falso profeta, que possivelmente são seres, porque eles são lançados vivos. Não se trata de pessoas, não parece que se trata de pessoas. E não vai ter um sistema ao redor deles, mas vão ter, parece que 2 pessoas fazendo isso, né? Com esse poder. E vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte, né? Ou seja, eles vão passar por uma segunda morte, né? Talvez. E ali vai ser Satanás aprisionado durante 1000 anos. Eu vi um cara falando que era o falso profeta que seria aprisionado. Não. Satanás é o maioral dos demônios, o líder do inferno, ele vai ser aprisionado. Quando fala Satanás, eu acredito que seja todo o reino, né? E durante 1000 anos, para não tentar as nações, durante 1000 anos não vai ter a liderança do mal, e Jesus vai reinar em Jerusalém durante 1000 anos aqui na Terra. Aí vai haver paz, vai haver longevidade, vai haver bênçãos. Só que fora de Israel, vai haver as outras nações marcadas, não sei se todos vão estar marcados, de ano em ano eles vão ter que vir a Jerusalém para adorar uma vez por ano, né? Aí algumas pessoas falam que todos que são marcados são destruídos, mas que existem pessoas no mundo que não foram marcadas. Aí a gente não consegue entender bem, raciocinar sobre isso. Mas o certo é que vão ter pessoas que não vão ser transladadas, talvez mesmo não estando marcadas, mas não têm uma vida com Deus. De repente fugiram daquele sistema, não sei como é que é bem a situação. Mas os que esperam na promessa de Cristo, esses vão receber essa recompensa de nem passarem pela morte, tá? E ali são transladados. Os mortos ressuscitam, sobem juntos, e isso conecta os textos de Paulo. Se você tiver uma outra narrativa, procura na Bíblia, porque tudo que eu citei aqui, ela está dentro das Escrituras, tá? Essa literalidade da nuvem, ela faz essa conexão. E o texto é muito simples,
mas parece que pessoas fazem rodeios para defender os argumentos da sua igreja e não os argumentos da Bíblia. E isso é pouco debatido, por isso que fica um montão de gente sem saber nada. Eu vejo pessoas que botam a biblioteca aqui atrás cheia de livros e quando vai falar só fala besteira. Esses dias o cara falou que quem ia ser lançado lá dentro do lago era Satanás. Não, a Bíblia não diz. Satanás ele é amarrado por 1000 anos. Ele só vai ser destruído lá no final, que Jesus vai entregar o reino ao Pai, né? Ele, depois de tudo, ele vai entregar o reino a Deus. Onde está o Espírito Santo no Apocalipse? Lá, quando diz o Espírito e a igreja diz, vem, Senhor Jesus, está lá citado ele lá. Outra questão, existia um período ali que Jesus falou que haveriam guerras, rumores de guerra, que o fim não estaria próximo, tá? Quando ele começa a falar por discípulos que foram questionar ele sobre quando sucederia aquelas coisas da destruição do templo. Aí Jesus, não, vede que ninguém vos engane, pois verão muitos em meu nome dizendo, ele ali o Cristo, ele aqui. Porque aí ele começa a falar que a vinda dele vai ser tão espetacular que todo olho verá. Então, muita gente vai seguir esses falsos profetas, mesmo a Bíblia mostrando que esses não são Cristo. Jesus, quando vier, todo olho verá, ele vai vir de uma forma magnífica, possivelmente com seus anjos, ele vai vir nas nuvens na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai vir glorificado, vai derrotar o anticristo ali, vai dar toda aquela condição de o ser humano ver que a promessa se cumpriu. Então, a nuvem é literal, sim. E ali ele fala que vai haver uma época, que eu acho que é lá no final, né, que os homens desmaiarão de pavor por conta do bramido do mar, das ondas que vão ultrapassar certos limites, né? E porque as pessoas não vão saber o que vai ser do mundo a partir daquelas tragédias ali. A ciência não vai conseguir explicar, a magnitude das ondas serão... o bramido das ondas, o barulho das ondas vai atormentar muita gente que desmaiarão de sofrimento, né? De pavor. Então você tem ali algumas narrativas que precisam ser estudadas. Então isso aqui é o básico, é o café com leite do Apocalipse, e eu deixo aí para vocês ficarem debatendo.